É isso aí, pessoal. Então vou fazer mais este vídeo hoje respondendo a perguntas que vocês me fizeram lá na aba de comunidades aqui do YouTube. Então se você não é inscrito no meu canal ainda, se você gosta do meu trabalho, clique aí no botão de se inscrever, deixe seu like, deixe seu comentário neste vídeo também. Se você quiser me apoiar financeiramente, você pode se tornar membro do meu canal. Clique aí embaixo no botão Seja Membro, veja os valores, veja os benefícios de contribuir dessa forma com o meu trabalho aqui na plataforma, aqui no YouTube. Com R$ 1,99 por mês você já ajuda o meu trabalho. E me siga também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Telegram. Vou deixar tudo aí linkado na descrição deste vídeo para você seguir, porque eu posto conteúdos diferentes por lá também. Então vamos às perguntas que vocês fizeram para mim lá na aba de comunidades. Trouxe aqui a minha habitual colinha e vamos começar então respondendo a essas perguntas. Vou fazer de uma forma um pouco improvisada, não ensaiei as respostas, então vai sair mais ou menos do jeito que der. Maria Paz pergunta qual foi o melhor papa na minha opinião. Pois bem, a primeira pergunta não é uma pergunta libertária propriamente dita, mas é mais uma pergunta para minha vertente católica, né? E assim, dizer qual é o melhor papa é complicado, porque são muitos e nós tivemos muitos papas bons, né? Sei lá, São Pedro, talvez, São Gregório Magno, São Leão Magno. Mas se eu fosse falar dos papas recentes, da história recente, digamos de 100 anos para cá, provavelmente eu acredito que São João Paulo II foi o melhor papa que a Igreja Católica teve nestes últimos tempos, na minha opinião. Pablo Barros pergunta se eu acredito que as artes influenciam na formação do indivíduo. Sim, eu acredito que as artes influenciam muito. Nós estamos cercados de arte. Na verdade, o ser humano tem esse caráter artístico desde sempre. Crianças já fazem desenhos desde que elas começam a ter coordenação motora, sei lá, para segurar uma caneta, um lápis. Elas já começam a fazer desenhos, elas já emitem sons musicais, elas aprendem com os sons ao redor, reproduzem músicas, danças, trejeitos e tudo mais. O ser humano é um ser artístico e, do ponto de vista moral, eu acredito que o ser humano esteja orientado para a beleza. Então, quanto mais bela é a arte que o ser humano produz e a arte que ele consome também, mais ele atende ao seu próprio sentido de ser, mais humano o ser humano se torna conforme ele aprecia mais a arte bela. E quanto mais ele produz uma arte com um sentido de beleza maior. Então, a arte com pouca beleza, a arte que abre mão de seus critérios estéticos, é uma arte degradada. E, por consequência, a pessoa que consome essa arte também tende a se degradar um pouco ou muito, a depender do grau de degradação dessa arte que é consumida. Exemplos disso não faltam. Alemão BR Gamer pergunta sobre a relação entre sindicatos de médicos e o alto salário dessa profissão. Eu não acredito que no caso dos médicos não seja exatamente o sindicato, mas sim o conselho, né? Conselho profissional dos médicos, dos profissionais da área da medicina. Várias funções, né, várias profissões que têm reserva de mercado possuem esses conselhos que existem justamente para proteger, entre aspas, esses profissionais aí da concorrência de outros profissionais sem diploma, profissionais sem preparo e tudo mais. Dentro da ética libertária, é claro que ninguém pode ser impedido de exercer uma profissão, exercer um ofício, que quer que seja, apenas por não possuir um diploma, não possuir uma formação naquela área ou não ser vinculado a determinado conselho profissional. Então, em tese, numa sociedade livre, uma pessoa sem formação em medicina e sem nenhum tipo de registro pode exercer a profissão de médico sem problema. Se as pessoas vão contratar esse indivíduo ou não, fica a critério de cada um. Eu não entraria numa sala de cirurgia para ser operado por um médico que não tivesse formação e que não tivesse registro num órgão válido, num órgão legítimo. Mas isso é escolha de cada um. E, claro, a profissão do médico certamente vai ser bem remunerada em qualquer situação, dado o grau de especialização necessário e também o grau de responsabilidade que eles assumem. Agora, de fato, a reserva de mercado faz com que todos os salários sejam artificialmente altos. No caso da medicina não seria diferente. Irmãos Batera faz 3 perguntas, vou tentar respondê-las. Primeiro, relação entre feudalismo e anarcocapitalismo. Não sei se é uma relação direta, claro que a gente pensa em feudalismo, nós sempre temos em mente uma sociedade mais descentralizada. De qualquer forma, ela não era uma sociedade libertária, uma sociedade livre. Havia um governo ali autoritário, impondo as suas condições, impondo a sua lei, as suas regras, mas de fato era mais descentralizado. Isso
por si só não configura uma sociedade libertária. Então não vejo muita relação entre feudalismo e anarcocapitalismo não. Diferença entre o Estado e outras facções. Bem, basicamente o Estado tem mais poder que outras facções. E o Estado, como existe há mais tempo, ele cooptou certas estruturas midiáticas, estruturas acadêmicas, que trabalham justamente para dar um grau de legitimidade para a ação do Estado, coisa que outras facções não têm. As pessoas tendem a ver o Estado como mais legítimo, como mais correto do que outros tipos de máfia de facções. A terceira pergunta é análise econômica de países islâmicos, hinduístas e budistas. Bem, eu não tenho um conhecimento econômico muito bom em países que têm maiorias dessas religiões aqui. Agora eu não sei dizer exatamente se em todos esses casos a religião influencia em alguma coisa. Eu vou ficar te devendo essa resposta. João NT2 pergunta o que eu acho da Ilha Satoshi. Parece que essa é uma iniciativa envolvendo milionários ou bilionários, com a ideia também de envolver o Bitcoin, naturalmente, como o nome da ilha sugere. Eu acho todo esse tipo de iniciativa bastante interessante, mas eu sempre pontuo que eu não acredito que uma sociedade libertária ou um ancapistão vai surgir dessa forma, um pedaço de terra sem Estado que vai ser, vai receber pessoas e ali vai se formar uma sociedade livre. Eu acredito que não vai ser dessa forma, porque os Estados sempre têm condições de invadir esse território, de impor a sua lei de forma coercitiva sobre essas pessoas, fazendo com que aquilo volte a se tornar parte de algum Estado em algum momento. Então, eu acredito que não é isso que vai fazer o ancapistão surgir. Jornada Libertária pergunta a respeito de crimes sem vítima e liberdade de expressão absoluta. Bem, a questão dos crimes sem vítimas é uma questão bastante conhecida por nós libertários. Várias ações que são tipificadas como crimes pelo Estado não são crimes de verdade. Por quê? Porque não possuem vítima. O que é o crime dentro da ética libertária? É você prejudicar outra pessoa, violar a propriedade privada dela. Então, por isso que qualquer agressão, qualquer forma de agressão é considerada violência na ética libertária. O furto, que não envolve agressão, mas envolve a subtração da propriedade de outra pessoa, é considerado um crime na ética libertária. E a fraude, que é a violação de um contrato, também é considerado crime na ética libertária. Fora isso, não existe nada que seja crime. Então, o Estado gosta de tipificar criminalmente contrabando, sonegação de impostos, venda de determinadas substâncias, e nada disso possui vítimas, porque são coisas feitas de forma legítima e de formas pacíficas entre partes voluntárias. O contrabando é uma pessoa trazer a mercadoria de um lugar para o outro sem pagar a taxa da máfia, sem pagar a taxa do Estado. Não há vítima nenhuma nessa história aí. A venda de substâncias, a pessoa está vendendo para uma pessoa que quer comprar, não tem mal nenhum nisso aí. E a sonegação fiscal, nós sabemos bem que é uma proteção do próprio patrimônio. Não estou falando para ninguém sonegar, estou apenas falando qual que é a visão libertária sobre esse tema. Então, dentro da ética libertária não existe crime sem vítima. Sobre a liberdade de expressão, de fato, todo mundo é livre para se expressar dentro de sua propriedade, seja a propriedade do seu corpo, seja propriedade de uma rede de televisão, de uma rádio, de um jornal, de uma rede social, enfim. Tudo que for pertencente àquela pessoa está passível de ser utilizado por ela para que ela expresse a ideia que ela quiser. Ela não pode ameaçar uma pessoa, uma ameaça real, uma ameaça factível, mas no geral ela pode se expressar como ela quiser. É isso que a ética libertária nos ensina. O que não significa que todo mundo tem que aceitar o que essa pessoa fala. E não significa que o que ela falar, a expressão de ideias dessa pessoa, não vai ter repercussão sobre ela de alguma forma. Não é isso definitivamente o que a liberdade diz. Nós pregamos a liberdade com responsabilidade, sabendo que tudo aquilo que você fizer, todas as consequências das suas ações recairão sobre você. Você é responsável por elas. Lídia Moura pergunta a respeito da observância do 4º mandamento em caso de pais abusadores e agressivos sob a ótica católica. Mais uma pergunta católica, então, para que eu tente responder aqui para vocês. 4º mandamento, honrar pai e mãe. Só que esse mandamento, especialmente assim, de acordo com a visão católica, não diz que nós devemos respeitar nossos pais de forma irrestrita, sob qualquer circunstância. Primeiro porque, se nossos pais nos mandam fazer algo que contraria a vontade de Deus, contraria a lei de Deus, nós não devemos fazer. Nós não somos autorizados a violar outros mandamentos para manter o 4º mandamento. Por exemplo, se meu pai manda eu matar uma pessoa, isso é uma violação de outro mandamento, que é o 5º mandamento de não matar.
Então, eu não estou pecando se eu não, entre aspas, honrar o pedido do meu pai dessa forma. E também a igreja nos ensina que nós temos que manter a nossa dignidade e também a nossa condição física, nós temos que zelar pela nossa vida. Então, uma situação em que filhos sejam constantemente agredidos pelos pais, isso compromete a integridade física desses filhos. Então, o fato deles se distanciarem dos pais, ou mesmo denunciarem eles de alguma forma, não significa que eles não estão honrando o quarto mandamento, que eles não precisam passar por cima da própria integridade física para satisfazer a exigência, a obrigatoriedade desses mandamentos. São coisas distintas. Ariel Leon pergunta se haveria violência entre diferentes grupos no Ancapistan. Provavelmente sim. O ser humano é um ser violento. Grupos humanos se enfrentavam já na pré-história, grupos entravam em guerras, em conflitos o tempo todo. Provavelmente isso vai continuar acontecendo quando nós estivermos numa sociedade livre. Eu acredito que nós teremos formas mais eficientes de mediar conflitos, né? Porque a violência é cara, ela traz prejuízos para todas as partes. No geral, ela não é desejável, especialmente em se tratando de indivíduos. Guerras são interessantes para estados, mas para pessoas elas costumam ser péssimas. Então, haverá conflitos, sim, entre diferentes partes que estão tendo algum tipo de divergência. Isso pode eventualmente escalar para uma questão de violência. Mas eu tendo a acreditar que isso vai ser mais restrito numa sociedade livre, porque é interesse de todos. Maurício Araújo e DJ Picoloco pedem sugestões literárias para iniciar no libertarianismo. Bem, geralmente eu gosto de dar sugestões literárias do ponto de vista do estudo da ética libertária, começando por autores que estavam fora do libertarianismo, sejam anteriores à ideia formada do libertarianismo ou sejam contemporâneos, mas que não eram exatamente libertários. Eu sempre gosto de indicar algumas leituras simples para serem feitas. Por exemplo, se você quer entender a questão da lei natural, é interessante você ler alguma coisa do Lysander Spooner, ou então a lei do Frederic Bastiat, do ponto de vista econômico, para você começar a entender a questão de como funciona a escola austríaca, o entendimento da escola austríaca sobre a economia. Leia as 6 leis do Ludwig von Mises, é muito interessante também. Leia o livro O que se vê e o que não se vê, do Frederic Bastiat, isso é uma grande... abre muito a mente de quem o lê, e depois você começa a se aventurar por algo mais amplo, numa coisa mais direcionada para o libertarianismo, como a Anatomia do Estado, do Rothbard, e umas leituras desses autores clássicos também. E em algum momento, depois que você já estiver familiarizado, aí eu sempre recomendo para todos Democracia ou Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Para mim, esse livro é fundamental. Ele foi escrito numa época em que já existiam as bases do libertarianismo, então ele vem justamente para responder algumas coisas que originalmente não tinham resposta nos autores originais. Vale muito a pena ser lido depois que você já tem alguma base libertária. Micael Souza pergunta se eu tenho projetos para lançamento de uma plataforma libertária no estilo do Visão Libertária. Isso não é algo que eu descarte. Para falar a verdade, é uma ideia muito interessante, mas eu acho que meu trabalho ainda é pequeno, estou ainda começando o meu trabalho na internet e eu não tenho nenhum tipo de know-how nessa área, conhecimento em montagem de sites ou utilização de outras plataformas. Eu não sou muito bom nessa coisa, eu precisaria de alguém para me ajudar nisso quando eu viesse a ter essa ideia. Não está nos meus projetos imediatos, não está nos meus projetos de médio prazo também, mas eu não descarto totalmente a possibilidade, acho que isso pode acontecer em algum momento, quem sabe, a depender de como as coisas forem se desenrolando. Tem alguns projetos para médio prazo que eu vou partilhando com vocês em algum momento, mas esse projeto de uma plataforma libertária e tal não está nos meus projetos, pelo menos por enquanto, embora eu não descarte totalmente essa possibilidade. Bem, eu cheguei à metade das perguntas e o vídeo está ficando um pouco comprido, então eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, depois eu gravo outro vídeo respondendo o restante das perguntas. Peço novamente que você deixe o seu like, deixe o seu comentário neste vídeo. Se quiser fazer alguma pergunta aí na seção de comentários, eu vou procurar responder vocês da melhor forma possível. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga nas redes sociais e até a próxima!